A Yamaha é mundialmente conhecida por suas motocicletas, instrumentos musicais e produtos náuticos, como os motores de polpa e motos aquáticas. Ao longo da sua história, a empresa também se aventurou em diferentes categorias de automobilismo, desenvolvendo motores e tecnologia para competições. Mas existe uma pergunta curiosa: e um carro da Yamaha? Apesar de toda a sua experiência em engenharia, a fabricante japonesa nunca conseguiu alcançar sobre 4 rodas o mesmo sucesso que suas concorrentes Honda e Suzuki. Durante décadas, os carros com a marca Yamaha praticamente ficam restringidos a conceitos e projetos experimentais. Só que, no início dos anos 90, a Yamaha decidiu fazer algo que parecia completamente insano. A empresa resolveu transformar a experiência no Fórmula 1 em um supercarro de rua. O resultado foi o OX9911, um exótico esportivo construído em fibra de carbono e equipado com motor V12 de 3.5 litros, derivado diretamente da Fórmula 1. Um carro capaz de girar rotações absurdamente altas e que, no papel, tinha tudo para se tornar um dos supercarros mais impressionantes da sua época. Mas ele nunca chegou às ruas, foram construídas apenas algumas unidades e o projeto acabou sendo cancelado antes de entrar em produção. Mas antes de conhecermos essa história, já deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo com aquele amigo que também é apaixonado por carros e histórias que quase ninguém conhece. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo conteúdos como esse. Hoje, vamos voltar aos anos 90 para lembrar a história de um dos supercarros mais desconhecidos e mais insanos já criado pela Yamaha. Ao longo das décadas, várias empresas japonesas atingiram um sucesso internacional na produção de carros, de esportivos a utilitários. São exemplos a Toyota, Mitsubishi, Nissan, Mazda, Subaru. Além disso, as já citadas Honda e Suzuki conseguiram conciliar a produção de carros e motos. Mas veículos de 4 rodas parece que nunca interessou de fato a Yamaha. Dessa forma, um dos poucos investimentos no segmento foi a criação do Yamaha Sport Ride, apresentado no Salão de Tóquio de 2015. O modelo era baseado no conceito A-Stream de montagem e desenvolvido por ninguém menos que o ex-projetista de Fórmula 1 Gordon Murray, um dos principais responsáveis por obras-primas como as McLaren da década de 90 e a Brabham do início dos anos 80, companheiros de título dos brasileiros Ayrton Senna e Nelson Piquet. Porém, para a tristeza dos fãs da marca e entusiastas de carros esportivos, o projeto nunca passou da fase de conceito. Além disso, em 2019, o porta-voz da marca, Naoto Horie, confirmou que o foco da empresa continuará sendo as motos. Fim de jogo aos que queriam um carro da Yamaha, ao menos por enquanto. Talvez o desinteresse em fabricar carros tenha ganho força após sua tentativa frustrada de conquistar sucesso na Fórmula 1. Uma longa tentativa, aliás. Assim, a Yamaha entrou para a categoria máxima do automobilismo em 1989, aproveitando o fim da era turbo e a popularização do esporte no Japão. Dessa forma, passou a fazer propulsores para equipes X-Speed, com o V8 aspirado. Entretanto, o motor OX88 e seus 600 cavalos não era capaz de fazer frente aos propulsores concorrentes, alguns com mais de 700 cavalos como os V8 Ford, os V10 da Honda e os V12 da Ferrari. Como resultado das 16 etapas da temporada, o carro conseguiu se classificar apenas em 2 oportunidades. Assim, a fabricante saiu da cena em 1990, mas retornou no ano seguinte para uma segunda tentativa. Agora iria equipar a equipe Brabham com o V12. Porém, o retorno da fabricante à Fórmula 1 não rendeu os resultados esperados. Depois, a marca se aliou a Jordan em 1992. Na temporada seguinte, era hora de desenvolver um novo motor, e assim surgiu o OX11A V10, que moveu o time da Tyrrell de 93 a 96. No ano seguinte, veio a sua cartada final. Desse modo, forneceu os mesmos motores à equipe Erros em 1997. Curiosamente, o último ano da Yamaha na Fórmula 1 marcou seu melhor resultado. Foi um modesto pódio obtido por Damon Hill na Hungria, com 8 anos de trabalho. Apenas 36 pontos e sequer uma vitória, a Yamaha abandonou a Fórmula 1 e decidiu concentrar seu esforço em moto velocidade. Mas quase que essa frustrante história teve um final feliz, com um legado presente nas ruas e pistas de todo o mundo com um projeto peculiar, único e rápido, que foi o OX9911. Dessa forma, em 91, a fabricante decidiu levar o seu motor OX9911 recém-desenvolvido para a Brabham para um veículo de uso civil. Desta forma, o projeto foi desenhado pela Y Technology, subsidiária da marca responsável pelos motores para a Fórmula 1. Um ano depois, a IAD, consultora de engenharia britânica, entrou na jogada para apresentar a versão final do esportivo. O design ficou a cargo de Takuya Yura e apresentava apenas um único lugar para o piloto. Entretanto, os chefes da Yamaha requisitaram que a marca abrigasse mais um passageiro.
Assim, o supercarro nascia com uma disposição de assentos semelhantes a uma moto, um atrás do outro. Além disso, ele possuía toda a carroceria em alumínio e uma única porta que se abria para cima ao estilo Canopy Door. Já o chassi em fibra de carbono pretendia fazer entregar toda a experiência do motor X99 da Fórmula 1. Calçando pneus Goodyear Eagle F1 e pesando apenas 1.150 kg, o carro atingiu 100 km por hora em 3.2 segundos, em uma velocidade máxima de 350 km por hora. Isso que o propulsor teve uma potência reduzida para ser mais dócil aos usos nas ruas. E assim, o seu V12 de 3.5 litros com 60 válvulas entregava 400 cavalos a 10.000 RPM. Mesmo depois de concluído, o projeto levantou divergências entre a IAD e a Yamaha sobre seu orçamento. Então, a IAD foi retirada da iniciativa e a Y recebeu o prazo de 6 meses para a conclusão do mesmo. Mais tarde, a Yamaha, não percebendo o número suficiente de potenciais clientes para o super esportivo, em função do seu alto preço, adiou a continuidade do projeto. Já era 1994 e a ideia foi para a gaveta definitivamente. Dessa forma, ao todo foram construídas apenas 3 unidades do Yamaha OX9911. Cada um recebeu uma cor diferente, uma vermelha, outra preta e uma terceira unidade em um tom discreto de verde. É justamente essa terceira unidade que guarda uma das histórias mais curiosas do projeto. Originalmente, ela era um carro de testes. A pintura verde escura não estava ali simplesmente por estética. A ideia é que o carro não chamasse tanta atenção durante as aferições e testes realizados à noite em pista. Mas por algumas misteriosas voltas do destino, aquele que deveria ser apenas um protótipo de desenvolvimento acabou aparecendo à venda em 2019. Segundo o site Cariscopes, o preço pedido era de aproximadamente 1,3 milhões de dólares, algo que na época equivaleria a cerca de 7 milhões de reais. E pensar que estamos falando de um carro que, além de extremamente raro, carregava no cofre um V12 de 3,5 litros, nascido da experiência da Yamaha na Fórmula 1. No fim das contas, o X9911 acabou se tornando exatamente aquilo que talvez nunca tenha sido planejado para ser, uma peça única da história da engenharia japonesa. O carro que não chegou às ruas, não teve produção em série e praticamente desapareceu da memória do grande público, mas que deixou registrado uma época que a Yamaha ousou imaginar como seria colocar um verdadeiro coração de Fórmula 1 dentro de um carro de rua. E talvez o mais interessante seja que essa história não termina completamente aqui. Depois de décadas afastada de um projeto próprio de grande destaque no automobilismo, a Yamaha voltou a buscar espaço nesse universo. Em 2024, a empresa anunciou uma parceria com a Lola para desenvolver um novo sistema de propulsão para a Fórmula E, marcando o retorno da Yamaha ao Campeonato Mundial de Monopostos Elétricos. E é claro que existe uma diferença gigantesca entre um V12 berrando a milhares de rotações por minuto e o silêncio relativo de um carro elétrico. Mas existe algo em comum entre esses dois projetos: a busca da Yamaha por tecnologia, desempenho e inovação fora do território tradicional das motocicletas. E quem sabe se essa nova aventura ainda possa render mais um capítulo nessa história. Porque se existe alguma coisa que o OX9911 provou, é que quando a Yamaha decide entrar em um território completamente diferente, o resultado pode ser no mínimo interessante. Mas e aí, depois de conhecer toda essa história, você teria coragem de colocar um OX9911 na sua garagem? Se você curtiu essa história, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Isso ajuda demais o canal e mostra que vocês querem ver mais histórias de carros raros, projetos esquecidos e máquinas que quase ninguém conhece. Eu vou ficando por aqui, a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!